Olá, bem-vindos ao blog, eu sou a Juliana, do blog Rotina de Juliana. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita de pão de forma caseiro, tá? Bem simples, que vocês podem depois incrementar com outros ingredientes, ervas, enfim, com queijos, o que vocês quiserem, tá? Então assim, ele é bem simples esse pão. Eu achei a receita legal porque a gente não tem que ficar sovando, então não tem muito trabalho. Ele inclusive é feito no liquidificador, tá? Então a gente vai começar aqui, eu vou mostrar os ingredientes. Aqui eu tenho uma tigela grande, onde eu coloquei 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Eu vou usar 2 tabletinhos de fermento biológico fresco, tá? Cada tabletinho desse tem 15 gramas. Esse fermento vocês encontram na parte de geladeira dos supermercados. 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, meia xícara de chá de óleo, tá? Óleo que a gente usa para fritar as coisas na cozinha, 2 ovos inteiros, e eu vou temperar o meu pão com um pouquinho de orégano, mas vocês, como eu disse para vocês, vocês podem colocar queijo parmesão, manjericão, salsinha, enfim, podem inclusive colocar linhaça, aí dá para incrementar bem esse pão. A gente vai começar aqui no liquidificador. O que eu vou fazer? Ah, desculpa, faltou um ingrediente que eu esqueci de falar pra vocês, que é 1 xícara de chá de leite morno, tá? Prestem atenção que tem que ser morno. Como é que vocês sabem que tá morno? Dá pra colocar o dedo aqui e aguentar, tá? Não pode ser quente demais, porque senão vocês matam o fermento, ele não vai agir e o pão não vai crescer, e não adianta ser frio, porque ele também não vai fazer o fermento acordar, tá? Então a gente vai começar aqui no meu liquidificador com leite morno, tá? Isso é bem importante. Aí nós vamos colocar o fermento. Então esse leite já vai ajudar a dar uma acordada nesse fermento, e a gente vai colocar o alimento do fermento, que nada mais é do que o açúcar, tá? Vou aproveitar e colocar os 2 ovos e o meu óleo. O sal, vamos bater isso aqui um pouquinho, tá? E só mais uma dica, o sal a gente vai misturar aqui na farinha. Sempre que vocês forem fazer pães que usem o fermento biológico, nunca coloquem o sal direto com o fermento, porque o sal ele tem uma função bactericida, ele mata o fermento. Então a gente sempre mistura o sal separado do fermento, tá? Para eles não entrarem em contato assim direto, né? Corpo a corpo, vamos dizer. Então vamos dar uma misturada nisso aqui de uma forma delicada. Eu vou usar o pulsar do meu liquidificador. Bom, gente, então depois de misturar aqui rapidamente, então aqui na minha tigela que já tá a farinha, eu vou colocar o sal, né? Aqui a colherzinha de café. Aí a gente mistura o sal aqui para ele se incorporar à farinha. Aí não vai ter problema. Aqui é o momento que vocês vão colocar os ingredientes extras que vocês queiram, né? Eu tô colocando o orégano, foi o que eu disse, vocês podem colocar aqui semente de linhaça, de girassol, dá pra fazer um pão como é que se fala? De sementes, né? Enfim. Bom, então depois de misturar aqui, tá? No caso eu coloquei o orégano, nós vamos vir com essa mistura aqui, colocar todinho aqui dentro. E aí nós vamos começar a misturar aqui com o auxílio de uma espátula, até essa massa ficar bem homogênea, e eu vou mostrar pra vocês o ponto. Bom, gente, então ó, tá vendo? Tá bem misturado, tá bem homogênea essa massa, limpem bem as laterais, os fundos, pra não ficar nenhum tipo de farinha aí grudada. Como é um pão de forma, eu tô usando uma forma típica para pão de forma, ou bolo inglês, né, que se fala por aí, ela tem um tamanho padrão. Eu untei com margarina e polvilhei com farinha. Então agora, como todo pão, não tem jeito, a gente tem que deixar crescer. Então eu vou colocar essa massa aqui. Bom, gente, então como eu disse pra vocês, colocou na forma, nós vamos cobrir com um pano, e aí a gente vai deixar descansando, de preferência num lugar, assim, não deixem direto em cima, por exemplo, do mármore da pia, que é gelado, ou de uma mesa assim de tampo de vidro. Deixa assim em cima do seu balcão, ou inclusive dentro do forno, desligado, claro, né? Porque é pra ficar num lugar realmente assim, quentinho, abafadinho, que isso ajuda o fermento a desenvolver, a crescer e fazer a nossa massa, pelo menos aqui, dobrar de tamanho, tá? Então eu vou deixar a minha dentro do meu forno, tá? Então eu vou cobrir aqui com um paninho e vou pôr dentro do forno desligado, só pra ele ficar num lugar quentinho. E aí eu mostro pra vocês depois. Bom, pessoal, então ó, o meu pão ficou crescendo aí mais ou menos 1 hora. Então, como vocês podem ver, ele praticamente tomou a forma toda, tá? Eu já liguei meu forno,
temperatura 180 graus, pré-aquecer o forno por uns 10 minutinhos antes, tá? Eu vou colocar um pouquinho de azeite por cima, eu nem vou pincelar esse azeite, eu vou simplesmente, como o meu azeite ele tem dosador, se o de vocês não tiver, põe o dedo, pra não cair demais. Eu não vou nem pincelar, que é pra não achatar esse pão, isso aqui é tudo ar, é o fermento que inchou, né? Eu não quero mexer, então eu vou jogar um pouquinho aqui por cima, ó. Isso aqui vai ajudar a dar uma cor legal depois, em cima do nosso pão. Assim, ó. E agora forno, tá? Até ele ficar bem assadinho, então vamos lá. Bom, pessoal, então o pão ficou aí mais ou menos uma meia hora no forno, né? Aí vai depender da potência do forno de vocês, mas esse é o ponto, tá vendo como ele fica por cima? Inclusive foi o próprio azeite também que deu esse toque aí mais moreninho em cima. Eu desenformei, eu não cortei ainda, porque sempre que vocês tirarem um pão do forno, não cortem assim de imediato, sabe? Dá uns 10, 15 minutos para ele dar uma esfriada, aí sim vocês cortam para não ter perigo depois ele ficar muito sequinho, sair todo o vapor, enfim. Então eu vou deixar para cortar agora aqui com vocês, tá? Então aqui, eu vou cortar fatias razoáveis pra gente poder fazer um sanduíche, ó. Como é que ele fica por dentro, tá vendo? Ó, super fofinho. E aqui, uma ideia, né, que eu vou dar pra vocês. Então, vou colocar um pouquinho de manteiga. Bom, gente, então passei um pouquinho de margarina ou de manteiga, tá? E aí eu vou rechear aqui, ó, com um pouquinho de queijo e presunto. E tá aí, ó, fazer um sanduíche com um pão feito em casa. Olha que legal, super saudável. E que depois vocês podem tomar com café, enfim, aí incrementar esse pão do jeito que vocês quiserem. Então, essa foi uma dica que eu achei legal, um pãozinho fácil de fazer, né? Assim, é só o tempo mesmo de crescimento, mas isso não tem jeito. Mas pra fazer e o de forno é bem rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser mais receita em vídeo, acesse o nosso blog, que é o www.cotinadejuliana.com.br. Até a próxima!